Tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, sou psicóloga e hoje nós vamos fazer aqui uma análise sobre a minissérie Areia Movediça que se encontra na Netflix. Por que eu vou falar sobre essa minissérie, assim como eu já fiz análise de outros filmes e algumas outras coisas? Para que a gente possa tirar deste campo da imaginação coisas e temas tão atuais que permeiam a nossa vida. Areia Movediça é uma série de suspense que gira em torno da história de um casal, Maia e Sebastian, adolescentes típicos ali, terminando o ensino médio, se preparando para a formatura. É uma série que tem questões perturbadoras, porque a gente sabe que tudo que envolve essas situações de tiroteios nas escolas é algo que realmente é uma ferida profunda. Aqui no Brasil a gente já teve também situações assim, então ela permeia entre assuntos muito sérios, muito profundos que nos incomodam, mas que é necessário para a gente talvez causar algumas reflexões sobre como essa juventude tem se relacionado com algumas questões. E aí já preparo que, para quem não assistiu a série, esse filme contém, essa análise vai conter spoilers aqui, né? E que pode estragar um pouquinho o suspense da série para quem ainda não assistiu, mas vai valer a pena também. A gente está falando de jovens ali que é retratada uma realidade de jovens muito impulsivos, consomem muitas drogas, muito álcool, tem ali uma realidade muito dura dos nossos jovens, o quão desregulado eles estão com as emoções e como isso reverbera nessa questão do prejuízo da saúde mental. Sebastian é um jovem adolescente com várias feridas traumáticas ali, com questão à família. Naturalmente percebe-se logo no início que tem uma ausência materna. O pai tem muito dinheiro, então é um jovem hétero, branco, com muito dinheiro, com uma classe social alta, extremamente arrogante, que tem prazer em humilhar a namorada, alguns funcionários, pessoas próximas e amigos dele. E essa característica desse desejo de humilhar mostra muito o quanto ele tem ali questões narcísicas dentro dele, oriunda de toda uma família desregulada. Ele conhece Maia, uma menina que no princípio da série é muito amorosa, afetuosa, aparentemente com um pai e mãe bem mais estruturado, pensa sobre o futuro, estuda, é empenhada e tem uma grande amiga ali, a Amanda. A série logo no começo ela já mostra um relance sobre Maia e Sebastian no meio desse tiroteio na escola, e depois ela vai transcorrendo sobre este fato da prisão que depois posteriormente é da Maia, né? E aí você fica com aquele conflito até onde a Maia é a vilã e até onde ela é a vítima de tudo isso. E o que eu queria muito falar sobre isso, além de trazer essa questão do quanto os jovens precisam sim ter uma infância preservada, que eu sempre falo aqui nos outros canais do Instagram, com meus pacientes no consultório, a infância ela é muito soberana. É ali que a gente constitui autoestima, é ali que a gente constitui valores éticos, morais, sociais. E a gente tem aí jovens hoje que estão tendo dificuldade em conviver em sociedade. São jovens que interagem muito de forma tecnológica e que não sabem, têm muito acesso, têm muita informação, são muito inteligentes, são capacitados em muitas áreas, mas não possuem inteligência emocional. E a gente precisa observar isso. A Maia e o Sebastian começam a namorar, é um relacionamento extremamente abusivo e isso ao longo dos capítulos fica muito nítido. Sebastian tem uma tendência em produzir essa característica da Maia ficar próximo dele, quando mais ninguém fica. E essa é uma característica da codependência emocional. A Maia, ela materna o Sebastian, ela tem pena dele, ela tenta se desvincular dele e não consegue, porque está sempre embutido de um menino que é uma bomba relógio. A qualquer momento ele é uma ameaça para a própria vida, ele se coloca em risco e a Maia acaba vindo sempre, num ponto dela se desculpar muitas vezes, né? E já no final da série, ali nos últimos capítulos, quando ela começa a perceber a gravidade dessa família desregulada, porque o pai do Sebastian é um homem extremamente abusador também, né? E que também tem uma relação muito... Ele projeta uma responsabilidade na Maia, da qual era dele, da família dele, não da Maia. E isso, nos relacionamentos abusivos, e quando eu falo com jovens e com mulheres com codependência emocional, é uma das características.
Elas estão sempre assim, mas eu preciso fazer por ele. A mãe não educou bem, a mãe não era muito presente, o pai era muito ausente, ele só tem a mim. Quando eu casar com ele vai ter a família que ele sempre desejou e ele nunca teve. Eu vou dar filhos para ele, nós vamos ter uma família muito boa e isso vai acalmar e acalentar ele. Então, a mulher codependente, ela está sempre tentando trazer uma utilidade para consertar aquilo que está fragmentado naquele homem já há muito tempo e que ela nem é da responsabilidade dela e nem ela vai conseguir fazer. Porque quando essa característica é narcísica e dentro dessa relação, dessa estrutura com o Sebastian na série, fica muito nítido perceber isso, ela acaba se fragmentando, ela acaba se perdendo, ela acaba adoecendo e quando ela se dá conta disso, ela já não tem mais nenhuma uma vida pertencente, né? Ela vive em função do outro. Então, essas características de abuso ficam muito nítidas durante a série, né? E fica muito nítido o quanto a Maia muitas vezes não dá conta, ela tem um processo dissociativo de começar a compreender o porquê que realmente ela não conseguiu sair daquilo, né? Então, durante o julgamento, fica muito nítido isso, né? Ela se dar conta do por que eu estive ali. E tem a promotora uma hora pergunta, né? Por que ela não contou sobre uma violência que ela sofreu sexual, por que ela não contou que ela foi abusada. E ela fala, não é tão simples assim, né? E isso me marcou muito porque não é tão simples assim mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente julga alguém dentro de uma relação, não denuncia porque não quer, não se larga porque não quer, porque é sem vergonha, porque gosta do sofrimento. Muitas vezes a gente não está entendendo o quanto dessa saúde mental da vítima está fragmentado, o quanto ela já se perdeu, que ela permanece naquela situação. Né? A série ela se desdobra, ela tem um final assim surpreendente mesmo. Os papéis se enquadram muito. Quem era bonzinho acaba virando vilão ali na hora. A Maia tem toda uma vida reconstituída ali e vale muito a pena assistir para refletir sobre quanto culturalmente a gente tem essa situação de que nós mulheres precisamos sempre fazer ao extremo, ao máximo, porque é a nossa responsabilidade salvar as pessoas à nossa volta que estão desreguladas, quando na verdade a gente tem que entender sobre o quanto todo mundo está precisando de saúde mental para se relacionar de forma saudável. Uma das cenas que me chamou muita atenção na série também foi a idealização dos pais da Maia, quando os pais conhecem o pai do Sebastian, são convidados para no iate e tem todo aquele jogo de sedução, e eu falo muito sobre isso, né, como o narcísico ele é sedutor, como ele faz tudo ficar muito bonito no primeiro momento, e aí parece que o Sebastian é um ótimo partido para a filha deles, e eles até estimulam isso. Então a mãe muito dissociada ao ponto de não perceber que a filha está num momento muito difícil e ela ainda traz o Sebastian, tipo, convida o Sebastian, cadê o Sebastian? Achei que você estava com o Sebastian. E forçando uma idealização de um namoro perfeito, de uma relação perfeita, onde essa situação, no fundo, era muito traumática e totalmente desregulada, né? O que chama atenção é realmente uma realidade que é dolorosa, que a gente precisa falar, que é sobre o consumo de drogas e principalmente o álcool. Os pais se preocupam muito com drogas como cocaína, êxtase e afins, e esquecem do álcool. Né? E como o álcool é um problema seríssimo, porque ele é abertura para muita coisa, ele é consumido de forma desregulada e esses jovens estão cada vez mais tendo prejuízos neurológicos, mentais, por conta do consumo de álcool e outras drogas. E nas cenas do filme, da série, é angustiante pensar nos nossos filhos, como a gente ama eles, como a gente cuida deles, de repente se destruindo naquilo tudo. E essa coisa da menina bonita, perfeita, estudiosa, bem criada, se degringolando numa relação é mais comum do que talvez a gente queira acreditar. É mais dolorido do que a gente queira acreditar, mas é uma realidade dolorosa e que a gente precisa primeiro falar, depois orientar e principalmente proporcionar saúde mental, tanto para a família, para nós, para os nossos filhos. Quero compartilhar com vocês e quero que vocês compartilhem depois dúvidas, angústias, pensamentos, reflexão sobre essa série, para que a gente possa continuar falando sobre narcisismo, relacionamento tóxico e abusivo, e que sim, ele pode acontecer em qualquer classe social, em qualquer idade em qualquer fase da nossa vida, e a gente precisa falar mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, se você considera que esse conteúdo pode te ajudar ou ajudar alguém, compartilhe, comente,
façam desse vídeo aqui mais uma forma de rede de apoio para vocês e até o próximo episódio com os temas que a gente costuma sempre trabalhar por aqui. Até mais!